Olhem, escutem e viva. Livro 5. Provados por Deus. Introdução. Saudações. As figuras do livro verde contam-nos acerca de grandes homens de Deus na Bíblia que confiaram em Deus para os ajudarem em tempos de dificuldades. Enquanto ouve a cassete, mudem para a figura seguinte quando ouvir este som. Figura 1. Naamã visita a casa de Eliseu. Eliseu era um grande professor e profeta de Deus em Israel. Eliseu sabia que Deus podia fazer qualquer coisa. Um dia, um homem chamado Naamã chegou à casa de Eliseu. Naamã era o comandante do exército da Síria. Os sírios eram inimigos de Israel. Naamã era um homem muito corajoso e poderoso, mas sofria de lepra. Ele veio a Israel porque tinha ouvido dizer que Eliseu podia curar a sua lepra. Mas Eliseu nem sequer saiu para o saudar. Eliseu mandou o seu criado para dizer a Naamã: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua pele será restaurada e ficarás limpo. Naamã ficou zangado e disse: eu pensei que ele certamente sairia e chegaria a mim, e ficava de pé e clamava no nome do Senhor, seu Deus. Passava a sua mão sobre o lugar e me curava a minha lepra. Então Naamã foi-se embora muito zangado. Figura 2. Naamã no rio. Os servos de Naamã imploraram muito para que ele deixasse a sua zanga e orgulho. Convenceram-no a obedecer a ordem simples de Eliseu. Então Naamã foi ao rio Jordão e lavou-se 7 vezes. Vejam, Naamã está muito contente. A sua lepra foi completamente curada. Figura 3. Eliseu e as carruagens de fogo. Nesta altura, os sírios estavam em guerra com Israel. Deus avisou o seu servo Eliseu todas as vezes que os sírios estavam a planear para atacar Israel, e depois Eliseu avisava o rei. O rei de Síria então ordenou aos seus soldados: vão e descubram onde Eliseu está. Assim eu posso mandar homens para o capturar. Cedo numa manhã, Eliseu
e o seu servo saíram e viram que o exército aramaico tinha cercado a sua cidade. O servo gritou: "Oh, meu senhor, que podemos fazer?" "Não tenhas medo", disse Eliseu. "Aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles." Depois, Eliseu pediu a Deus que abrisse os olhos do seu servo. O servo olhou e viu os montes cheios de cavalos e carruagem de fogo em toda a volta. Deus enviou-os para protegê-los. Foi por isso que Eliseu não tinha medo de ninguém. Figura 4. Eliseu e o exército cego. Quando os sírios se aproximaram para levar Eliseu, ele orou a Deus dizendo: "Fere estas pessoas com cegueira." Imediatamente, os soldados inimigos ficaram sem poder ver. Eliseu foi até eles e disse-lhes: "Sigam-me, e eu vos guiarei ao homem que vierem procurar." Eliseu guiou todos os homens diretamente para Samaria, a cidade capital de Israel. Aí Eliseu orou novamente a Deus: "Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver." Então os sírios viram que estavam na cidade dos seus inimigos. O rei de Israel queria matá-los, mas Eliseu disse: "Põe comida e água perante eles para que comam e bebam e depois voltam para o seu senhor." O rei fez tal como Eliseu lhe disse. O Deus de Eliseu é maior do que qualquer inimigo. Na sua palavra, Deus nos manda a não tornarmos vingança contra os nossos inimigos, porque Deus disse: "A vingança é minha, eu darei o castigo." Deus também disse: "Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber." Figura 5. O cerco de Samaria. Vejam, o rei de Israel estava a andar no muro da cidade, quando duas mulheres se aproximaram dele. Elas imploraram ao rei que as ajudasse. Elas tinham tanta fome que estavam a comer os seus próprios filhos. Isto era porque o exército de Síria tinham atacado Israel. Eles tinham cercado a cidade de Samaria e em pouco tempo os israelitas não tinham mais comida para comerem. O rei não sabia o que fazer. Ele estava zangado porque Deus não os tinha livrado dos sírios. Portanto, decidiu matar Eliseu, o servo de Deus. Então Eliseu mandou uma mensagem ao rei:
Isto é o que o Senhor Deus diz: amanhã, por esta hora, haverá farinha e cevada à venda à porta da cidade. Figura 6. Os 4 leprosos. Naquela altura, estavam 4 homens sentados à porta de Samaria. Todos eram leprosos. Diziam uns aos outros: por que ficaremos nós aqui para morrer? Vamos ao exército dos sírios. Entretanto, os sírios ouviram um grande barulho, como um exército que se aproximava. Ficaram com tanto medo que deixaram todas as suas coisas e fugiram. Quando os leprosos chegaram ao acampamento dos sírios, não estava lá ninguém. Os leprosos levaram comida e qualquer coisa que quiseram. Depois disseram uns aos outros: não estamos a fazer o que é certo. Este é um dia de boas novas e nós estamos a guardar só para nós próprios. Rapidamente voltaram para Samaria e contaram as notícias aos guardas das portas da cidade, os quais contaram à casa real. Em seguida, o povo estava a vender comida à porta de Samaria, tal como Deus tinha dito através de Eliseu. Figura 7. Jonas foge de Deus. Depois de Eliseu ter morrido, houve outro profeta em Israel chamado Jonas. Deus disse a Jonas: vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. O povo de Nínive também era inimigo de Israel. Jonas não queria ir até eles, por isso tentou fugir. Encontrou um barco que ia para um país distante. Ele pagou o seu bilhete e o barco começou a navegar. Mas logo surgiu uma grande tempestade no mar. As pessoas no barco ficaram com medo. Disseram: vamos tirar a sorte e encontrar quem é o responsável por esta desgraça. Portanto, tiraram a sorte e descobriram que Jonas era o culpado. Figura 8. Jonas e o grande peixe. Os marinheiros disseram a Jonas: que fizeste? Ele contou-lhes que estava a fugir de Deus. Então eles lhe disseram: que devemos fazer contigo para que o mar se calme? Atire-me para o mar. Respondeu ele, e o mar se calmará. Eu sei que é por minha culpa que esta grande tempestade caiu sobre nós. Os homens não queriam matar Jonas, mas a tempestade ficou pior. Então atiraram Jonas ao mar, mas Jonas não se afogou.
Vejam, um grande peixe engoliu Jonas. Por 3 dias, ele permaneceu vivo dentro da barriga do peixe. Depois, o peixe vomitou Jonas em terra seca. Figura 9. Jonas em Nínive. Deus falou com Jonas uma segunda vez. Vai à grande cidade de Nínive e proclama ao povo esta mensagem que te dou. Então Jonas obedeceu a Deus e foi a Nínive. Ele avisou as pessoas, dizendo: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. O rei e todo o povo clamaram a Deus para os salvar. Eles se arrependeram dos seus maus caminhos, por isso Deus decidiu por não os destruir. Todos nós somos como Jonas e o povo de Nínive. Todos nós desobedecemos a Deus e fazemos coisas erradas. Merecemos ser castigados, mas Deus nos ama. Ele não quer que nós vamos para o inferno, o lugar do sofrimento eterno. Por isso, Ele enviou Jesus para nos avisar e nos salvar, para que abandonemos os caminhos maus. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele ficou no túmulo durante 3 dias, tal como Jonas ficou dentro da barriga do peixe por 3 dias. Depois Jesus ressuscitou da morte. Agora, Ele dá a vida eterna a todos aqueles que deixam o pecado e o mal e o seguem. Estas são boas notícias e nós devemos compartilhá-las com todas as pessoas. Figura 10. Estere e o rei. Estere era uma jovem judia da terra de Israel. Os seus pais tinham morrido, por isso o seu tio Mardoqueu tomou conta dela. Depois da guerra, Estere e Mardoqueu foram capturados com todo o povo de Israel e foram levados para a terra da Pérsia. O rei da Pérsia era um homem muito poderoso. Todos tinham medo dele. Quando a sua rainha já não lhe agradava, ele decidiu substituí-la. Então mandou chamar as jovens bonitas do seu reino para serem trazidas ao seu palácio. E entre todas elas, ele escolheu Estere para ser a sua nova rainha. Mas Estere não disse a ninguém que era judia. Figura 11. Mardoqueu recusa a inclinar-se. Nesta figura, vemos um homem chamado Amã, um homem importante na Pérsia. Quando Amã
passava todas as pessoas tinham que se inclinar a ele para mostrar respeito. Mas o tio de Esther, Mardoqueu, recusou a inclinar-se perante Amã. Mardoqueu só se inclinava perante o único Deus verdadeiro e só o adorava. Amã estava zangado. Ele estava determinado para se vingar de Mardoqueu. Um dia, Amã disse ao rei: há um certo povo espalhado entre os outros povos de todas as províncias do seu reino, cujos costumes são diferentes de todo o outro povo e os quais não obedecem às leis do rei. Ele estava falando acerca dos judeus. Amã também disse que um decreto seja declarado para os destruir. Amã ofereceu dinheiro ao rei e o rei concedeu o seu pedido, mas recusou o dinheiro. Uma lei foi feita sobre todo o reino persa para matar todos os judeus e tirar as suas possessões. Amã também construiu uma grande forca na qual iria enforcar Mardoqueu. Então Mardoqueu pediu a Esther para ir ao rei e implorar pelo seu povo. Mas Esther disse: o rei tem uma lei em que qualquer homem ou mulher que se aproximar do rei sem ter sido chamado será morto. Portanto, Esther pediu aos judeus daquela cidade para não comerem e beberem durante 3 dias e para orarem a Deus por ela. Esther e as suas servas também fez mesmo. Ela também disse: quando isto for feito, eu irei ao rei, mesmo que seja contra a lei. E se eu morrer, morrerei. Figura 12. Banquete de Esther. Deus respondeu às orações dos judeus. O rei deu permissão a Esther para falar com ele. Ela convidou-o para um banquete especial e convidou também Amã. No banquete, o rei perguntou a Esther: Rainha Esther, qual é o teu pedido? Te será dado. Qual é o teu pedido? Esther respondeu: concede-me a minha vida, esta é a minha petição, e poupa o meu povo, este é o meu pedido. Porque eu e o meu povo fomos vendidos para destruição e matança. O rei disse: quem é ele? Onde está o homem que tem a coragem para fazer tal coisa? Então Esther disse: o inimigo é este Amã. Quando o rei ouviu os planos terríveis que Amã era para fazer, ficou tão zangado que mandou que Amã fosse enforcado na forca que Amã tinha preparado matar para Mardoqueu. Assim sendo,
todos os judeus foram salvos. Esther estava pronta para morrer para salvar seu povo de ser morto. Mas pensem em Jesus. Ele nos amou tanto que morreu para que não tenhamos que entrar no lugar do castigo eterno que merecíamos por causa dos nossos pecados. Se crermos em Jesus, devemos estar preparados para falar às outras pessoas acerca dele, para que elas também possam ser salvas. Livro 5. Provados por Deus. Introdução. 2 homens israelitas chamados Daniel e Neemias também foram obrigados a viver na terra de seus inimigos, tal como Mardoqueu e Esther. Daniel e Neemias também adoravam o Deus verdadeiro e se tornaram grandes homens de Deus. Lembre-se de mudar para a figura seguinte no livro quando ouvirem este som. Figura 13. Daniel e os seus amigos. Esta figura mostra Daniel com os seus 3 amigos. Eles também eram judeus ou israelitas. Eles foram levados pelos seus inimigos para a terra da Babilônia. O rei da Babilônia queria que eles o servissem. Portanto, tiveram que aprender a língua e os costumes da Babilônia. Mas Daniel e os seus 3 amigos recusaram-se a comer a comida rica do rei. Isto era contra os costumes dos judeus. Eles queriam guardar as leis de Deus e honrá-lo, por isso pediram que lhes dessem vegetais para comer e apenas a água para beber. O homem que estava a guardá-los ficou com medo que eles ficassem magros e doentes. Mas Deus cuidou deles e se tornaram mais saudáveis e sábios do que todos os outros homens que serviam o rei da Babilônia. Figura 14. Daniel e o rei da Babilônia. O rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, teve um sonho. Ele pediu aos seus sábios e feiticeiros para lhe dizerem o que ele tinha sonhado e aquilo que o sonho significava. Mas nenhum deles conseguiu dizer-lhe, por isso ele decidiu matar todos eles. Então Daniel e os seus amigos oraram a Deus e Deus revelou o sonho do rei a Daniel. Daniel foi à presença do rei e disse: há um Deus do céu que revela mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer no futuro.
Daniel disse ao rei que no seu sonho ele tinha visto todos os reinos do mundo e que também viu um reino mais poderoso que iria destruir todos os outros. Aquele seria o reino de Deus, o qual permanecerá para sempre. O rei ficou satisfeito com as palavras de Daniel. Aos sábios e feiticeiros foi-lhes permitido viver e Daniel foi nomeado governador abaixo do rei sobre toda a Babilônia. Tudo que acontece neste mundo está debaixo do controle do Deus poderoso, do qual Daniel falava. Por esta razão, não nos devemos voltar para os feiticeiros ou curandeiros, mas somente para Deus. Devemos confiar nele para fazer o que é certo. Figura 15. A imagem de Deus. O rei da Babilônia mandou fazer uma enorme estátua de ouro. Ele chamou todos os seus oficiais para verem a estátua. O servo do rei então mandou o povo dizendo: quando ouvirem o som da música, todos se devem inclinar para adorarem a estátua de ouro. Qualquer um que não adorar será lançado na fornalha ardente. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mechaque e Abednego, recusaram-se a adorar a imagem. Eles só adoravam a Deus. Eles sabiam o mandamento de Deus que diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti um ídolo na forma de qualquer coisa no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te inclinarás perante elas, nem as adorarás. Alguns homens foram ao rei e disseram: há alguns judeus, os quais colocaste sobre os interesses da província da Babilônia, Sadraque, Mechaque e Abednego, que não prestam nenhuma atenção a ti, ó rei. Nem servem os teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que fizeste. Figura 16. A fornalha de fogo. O rei mandou buscar os 3 amigos de Daniel. Ele disse-lhes: se não adorar a minha estátua de ouro, serão lançados na fornalha de fogo. Então, aí, qual será o Deus que os pode libertar da minha mão? Os homens responderam: o Deus a quem nós servimos pode nos libertar, e pode nos libertar da tua mão, ó rei. Mas mesmo que ele não o faça, queremos que saibas, ó rei, que não serviremos os teus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que fizeste. Portanto, Sadraque, Mechaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo. Então o rei gritou: vejam, eu vejo 4 homens a andar em volta no fogo, soltos e sem ferimentos,
e o quarto parece um filho dos deuses. Quando os 3 homens saíram para fora do fogo, sem sequer estavam queimados, o rei disse: Louvado seja o Deus de Shadraque, Mechaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Nenhum outro Deus pode salvar desta maneira. Figura 17. Daniel ora a Deus. Daniel tinha muito poder na terra da Babilônia. Alguns dos outros oficiais tinham muita inveja dele, mas não conseguiam encontrar nenhuma falta nele, porque Daniel obedecia ao rei. Então, os inimigos de Daniel foram até ao rei e disseram: o rei deveria decretar uma ordem a qual deve dizer que qualquer um que fizer uma oração a qualquer deus ou homem durante os próximos 30 dias, excepto a ti, ó rei, deverá ser lançado na cova dos leões. O rei concordou com os homens e fez a nova lei. Daniel ouviu acerca da nova lei do rei, mas continuava a orar a Deus 3 vezes ao dia, como sempre fazia. Quando os seus inimigos o viram a fazer oração, foram ter com o rei e disseram: Daniel não está a obedecer à lei que fizeste. Figura 18. Daniel na cova dos leões. O rei não queria que Daniel morresse na cova dos leões, mas ele não podia mudar a lei. Portanto, Daniel foi lançado aos leões. Cedo na manhã seguinte, o rei correu para a cova dos leões e gritou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, ao qual serves continuamente, foi capaz de te livrar dos leões? E Daniel respondeu: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. O rei ficou muito contente. Daniel foi tirado para fora da cova dos leões. Às ordens do rei, os inimigos de Daniel foram atirados aos leões e, imediatamente, os leões os devoraram. Não precisamos de ter medo daquilo que os homens nos possam fazer. Devemos confiar no Deus vivo que ajudou Daniel e os seus amigos. Mesmo que os homens nos matem, nós ainda temos esperança, porque Jesus veio de Deus para dar a vida eterna a todos aqueles que o amam e o servem. Figura 19. Neemias perante um grande rei. Neemias viveu na Babilônia
depois do tempo de Daniel. Neemias também era um judeu que confiava em Deus. Neemias era um servo de um grande rei. Um dia, enquanto servia vinho ao rei, o rei disse-lhe: "Por que é que a tua face se mostra tão triste?" Neemias estava triste porque Jerusalém, a cidade dos seus antepassados, estava em ruína e os judeus que lá viviam estavam em grande dificuldade. Então Neemias contou ao rei acerca de Jerusalém e o seu povo, os judeus. Então o rei disse-lhe: "O que é que queres?" Neemias orou em silêncio a Deus e disse ao rei: "Se agradar ao rei, que me envie à cidade em Judá, onde os meus pais estão sepultados, para que eu a possa reconstruir." Deus respondeu à oração de Neemias e o rei atendeu ao seu pedido e também lhe deu materiais de construção e trabalhadores para o ajudar. Figura 20. Neemias examina a cidade em ruínas. Neemias, os seus ajudantes, viajaram todo o caminho até Jerusalém. Neemias queria primeiro inspecionar os muros da cidade para ver qual era o estrago. Ele andou à volta da cidade. Ele foi durante a noite para que ninguém soubesse o que ele estava ocupado a fazer, porque os inimigos dos judeus tinham ouvido acerca dos planos de Neemias. E eles estavam zangados. Eles não queriam que ninguém ajudasse os judeus. Na manhã seguinte, Neemias chamou os judeus e disse: "Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém e não mais estaremos na miséria." Ele disse-lhes que Deus estava com ele e que tinha a permissão do rei da Babilônia. Então os judeus responderam: "Vamos reconstruir." Figura 21. Construindo os muros. Os judeus começaram a trabalhar. Alguns limparam o lixo, enquanto outros construíam os muros e colocaram as portas. Os inimigos dos judeus ficaram muito zangados. Eles ameaçaram matar os trabalhadores. Então Neemias orou de novo a Deus, porque ele sabia que toda a sabedoria e todo o poder pertencem a Deus. Ele precisou que Deus lhe mostrasse o que devia fazer. Então ele colocou homens armados nos muros para guardarem os trabalhadores. Todos pegaram em armas para serem preparados para a guerra. Os inimigos não puderam matar Neemias ou os outros judeus. Portanto, o trabalho continuou e em apenas 52 dias o muro foi reconstruído. Figura 22. Esdras
lê a lei. Depois de os muros estarem completos, os judeus juntaram-se em Jerusalém. Esdras, o sacerdote de Deus, leu-lhes a lei de Deus. Está escrita na palavra de Deus, a Bíblia. Algumas pessoas começaram a chorar quando ouviram a palavra de Deus. Eles sabiam que tinham desobedecido a Deus. Essa foi a razão por que Deus permitiu que os inimigos destruíssem a sua cidade. Portanto, os judeus deixaram os seus caminhos de pecado e voltaram a viver segundo a vontade de Deus. Neemias disse ao povo: não estejam desolados, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vocês têm alegria? Deus dá-nos alegria e força espiritual quando conhecemos a Deus e obedecemos a sua santa palavra, a Bíblia. Deixe-me contar-lhe como você também pode conhecer o Deus de Neemias. Ele é o único Deus verdadeiro. Figura 23. Jesus na cruz. Existe somente um caminho para conhecer a Deus. Deus enviou o seu Filho, Jesus, para nos mostrar o caminho. Jesus viveu na terra há muitos anos atrás. Ele fez muitas coisas para ajudar as pessoas e mostrou-nos, através do seu exemplo, como devemos viver para agradar a Deus. Mas nós não temos seguido o seu exemplo porque nós não o conhecíamos. Todos nós temos pecado contra Deus. Deus castiga qualquer pecador que rejeita a sua palavra e a sua vontade. Depois de morrer, é enviado o inferno, que é o lugar de sofrimento eterno, longe da presença de Deus. A palavra de Deus nos ensina que Ele fez o primeiro homem do pó da terra. Então, quando o homem morre, os nossos corpos voltam ao pó. Mas o espírito humano, o qual é a parte de nós, volta para Deus. Deus castiga ou recompensa. Embora Jesus não tenha feito nada de mal na terra, Deus permitiu que homens maus o matassem. Eles o pregaram numa cruz de madeira. Porque Jesus ama todas as pessoas, Ele tomou sobre si mesmo o castigo pelos pecados de todos. Agora, se nos arrependermos, Deus perdoa os nossos pecados para que o possamos conhecer e obedecer-lhe. Para os verdadeiros seguidores de Jesus, não há castigo depois da morte. Eles vão amá-lo e servi-lo para sempre. Figura 24. Jesus mostra o caminho para a vida eterna. Nesta figura, pode ver duas estradas.
Quando as pessoas continuam a desobedecer a Deus, elas estão a andar na estrada grande e larga onde Satanás é o responsável de todo o mal. Esta estrada leva ao lugar do castigo eterno. Cada um que nasce neste mundo entra nesta estrada larga. Isto é verdade para mim e para si, porque a palavra de Deus diz: não há nenhum justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que procure a Deus. Todos se desviaram do caminho. Não há ninguém que faça o que é bom, nem sequer um. Também está escrito: porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Porque todas as pessoas são pecadoras. Todos merecem o castigo de Deus. Mas Deus enviou o seu Filho, Jesus, para ser castigado no nosso lugar. Mas, depois disso, Deus ressuscitou Jesus da morte e agora Ele vive para nos mostrar o caminho que nos leva de volta para Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqueles que seguem o caminho de Jesus não entrarão no lugar do sofrimento eterno. Nós devemos seguir o caminho de Jesus. Este é um caminho difícil e estreito. É por causa da maldade deste mundo que as pessoas sofrem na terra. Mas Jesus está sempre com aqueles que o seguem, para lhes dar força. Para o seguidor de Jesus, há esperança, porque o caminho de Jesus conduz ao céu. No céu não há sofrimento, mas alegria, paz eterna. Para todos aqueles que vão para o céu, irão servir e amar a Deus e estarão na sua presença para sempre. Mas Satanás e todos aqueles que seguem o seu caminho irão para o inferno, o lugar do sofrimento eterno. Se você quer deixar o caminho de Satanás para andar no caminho de Jesus, que conduz a Deus, você pode orar desta maneira: Deus Pai que estás no céu, eu sou um pecador. Até agora eu seguia Satanás e estava a ser conduzido segundo os próprios desejos, maus pensamentos e maus hábitos. Por favor, perdoa-me. Obrigado, Senhor Jesus, por teres morrido na cruz, tomando o castigo dos meus pecados. Obrigado, porque o teu sangue me limpa de todos os meus pecados. Senhor Jesus, recebo-te agora como meu Senhor e Salvador. Obrigado, porque através do teu Espírito Santo, tu me darás força para me tornar um filho de Deus e para obedecer a sua palavra. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém.